Bom, pessoal, a aula agora, professor Wilson falando, professor de física, das primeiras séries do ensino médio. Nossa aula de hoje vai ser só exercícios sobre queda livre. Então, antes de nós começarmos os exercícios, nós vamos questionar queda livre. O que seria queda livre? É quando um corpo é abandonado de certa altura e sem considerar as resistências que existem, né, a resistência do ar principalmente, ele cai por conta da aceleração gravitacional. Então, está aqui escrito, né, o que é queda livre, é um movimento descrito pelos corpos abandonados de uma certa altura e que acontecem exclusivamente pelo efeito da gravidade do local onde esse corpo foi abandonado. A equação da velocidade do corpo em queda livre, qual que é? Ela diz assim, ó, que a velocidade é igual à aceleração gravitacional vezes o tempo, onde V é a velocidade do corpo em queda livre, em metros por segundo, e G é a aceleração gravitacional medida em metros por segundo ao quadrado. Essas unidades de medida estão todas no sistema internacional. T é o intervalo de tempo, também medido em segundos. Todas as unidades de medida estão no sistema internacional. No vácuo, os corpos de massas diferentes caem com o mesmo tempo. Então, eu estou mostrando aqui para vocês um exemplo de queda, dessa queda no ar e no vácuo. A diferença está baseada aí nessa visualização da imagem. Em seguida, a equação de altura na queda livre. Como é que nós vamos trabalhar a equação de altura? A equação a seguir, que eu vou mostrar agora para vocês, está relacionada à altura de queda com o intervalo de tempo de um corpo. Então, a equação é H igual a G vezes T ao quadrado dividido por 2, onde H é a altura medida em metros. Depois nós temos também a equação de Torricelli, que trata lá do movimento uniformemente variado, que diz o seguinte, que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a altura, que é o h. Então, V é a velocidade em metros por segundo, G, aceleração gravitacional em metros por segundo ao quadrado, e aí nós já temos a altura do outro lado mostrando as fórmulas da queda livre. Então, são 3 fórmulas específicas para cada tipo de enunciado. Então, existem 3 fórmulas que precisam ser memorizadas, né, para poder aprender a matéria de queda livre em física. Então, são essas as equações. Primeiro, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais ou menos A vezes T ao quadrado, dividido por 2. Em que? Agora nós vamos ver cada parte dessa equação que significa. S é a distância total, né, a posição final percorrida pelo corpo após o lançamento, e ela é dada em metros. S0 é a distância inicial, já percorrida, dada em metros também. O V0 é a velocidade inicial do objeto, dada em metros por segundo. O T é o tempo, ou intervalo de tempo de movimento, e ele é medido em segundos. A aceleração é o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Depois, velocidade final é igual a velocidade inicial mais ou menos aceleração vezes o tempo. Então, agora vem dizendo cada um, foi o que eu acabei de dizer. VF igual a velocidade final do objeto, dada em metros por segundo. V0 é a velocidade inicial do objeto, dada em metros por segundo.
a aceleração, o A é a aceleração, dada em metros por segundo ao quadrado. E o T é o tempo percorrido, também medido em metros por segundo. Depois vem a outra equação, que é VF é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes D, em que VF é velocidade final do objeto, dada em metros por segundo, V0, velocidade inicial do objeto, dada em metros por segundo, A, aceleração, dada em metros por segundo ao quadrado, e D, aí que pode ser o delta, né? Delta S, que é igual à distância percorrida dada em metros. Aí nós vamos ver alguns exercícios ligados à queda livre. O primeiro dele, um garoto está na sacada de seu apartamento a 20 metros de altura e ele deixa cair um biscoito, quando tem então a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito, desprezando a distância do ar e adotando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o exercício pede para determinar o tempo gasto pelo corpo para chegar até o térreo, até o solo, vamos dizer assim, né? Então, dados do exercício. Primeiro nós vamos levantar os dados para não errar na fórmula. S é igual a 20 metros, que é a altura do solo até onde ele está, do apartamento dele. S0 não tem distância, é da onde ele está para onde vai, tá? Então, a S0 é igual a 0. V0, velocidade inicial, também é 0, porque ele está parado, vai cair e vai começar a desenvolver velocidade. E G é a aceleração gravitacional, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos à fórmula. Que fórmula nós vamos usar? A primeira que foi mostrada. A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade, mais meio, vezes aceleração, vezes gravitacional, vezes tempo ao quadrado. Então, vamos colocar os dados. Posição final, 20 metros, igual a posição inicial, 0, mais velocidade inicial, 0, vezes t, mais meio, vezes a, que vale 10, vezes t ao quadrado. Logo, nós vamos ter que 20 é igual a 0, né? Mais 0 vezes o tempo que a gente não sabe, né? Então, reduzindo todas essas equações, nós vamos ter 0 mais 10, que é a aceleração, né? Vezes 2, 2 vezes t ao quadrado. Por quê? Porque nós temos 2 vezes t, certo? T aqui multiplicado por 0 e t aqui multiplicado pela aceleração. Então, 2 vezes t elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter 20 igual. Trabalhando com essa equação aqui, nós vamos multiplicar a aceleração por meio, né? Então, vai ficar igual a 5t ao quadrado. Ou 10 dividido por 2, né? Também, que dá no mesmo, vai ficar igual a 20 igual a 5 vezes t ao quadrado. Logo, 20 dividido por 5 igual a t ao quadrado. Todos os números, todos os coeficientes eu passo para um lado e deixo só a parte literal do outro lado, ou seja, redução de termos semelhantes. Depois eu vou isolar o t ao quadrado e tenho lá que 20 dividido por 5 igual a 4. Eu tenho uma operação matemática ainda a resolver, que é essa potência do t que está aqui colocada. Então, se eu tenho uma potência, vou mudar, né? Vou alterar, fazer a operação inversa desse quadrado aqui, né? Desse expoente, para poder trabalhar com esse quadro. Então, qual é o inverso do expoente? Ou qual é o inverso da potenciação? É a radiciação. Então, vai ficar igual, vai ficar assim, t igual a raiz quadrada de 4, logo, t igual a 2 segundos, certo? Então, o tempo medido, 2 segundos. O outro exercício, também de queda livre. Um objeto é largado do 15º andar de um edifício e cai
com o atrito do ar desprezável ou desprezível, sendo visto 1 segundo após o lançamento, passando em frente à janela do andar anterior, do 14º andar, né? Em frente à janela de qual andar ele passará em 2 segundos após o lançamento. Então, o que esse exercício está dizendo? Está dizendo que um pequeno objeto foi largado do 15º andar de um edifício e depois de 1 segundo ele passa na janela do 14º andar, certo? Aí o exercício pede para nós dizermos e em frente à janela de qual andar ele passará quando estiver no tempo de 2 segundos. Admitimos aqui nesse exercício a aceleração gravitacional do planeta, né, do local, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Calculando a velocidade do objeto no 14º andar. Então, nós vamos ter a seguinte fórmula. V igual velocidade inicial mais aceleração vezes t. A primeira fórmula dos exercícios em queda livre. Então, vou colocar aqui que a velocidade final é igual a 0 mais 10 vezes 1. Então, a velocidade final é igual a 0 mais 10 vezes 1, 10. 0 mais 10 igual a 10. Velocidade final é igual a 10 metros por segundo. Então, nesse primeiro momento, ele desceu com essa velocidade, 10 metros por segundo. Agora, calculando a altura de cada andar. A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância. Então, velocidade é 10, 10 ao quadrado é igual a 0, mais 2 vezes 10 vezes a distância aqui, né, ΔS. Então, 100 é igual a 20, tá? 20 vezes ΔS. Então, 100 dividido por 20 igual a ΔS. ΔS igual a 100 dividido por 20, 5 metros. Então, cada andar tem 5 metros. Após 2 segundos de movimento, nós vamos ter o seguinte. Vamos usar essa equação aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais meio GT ao quadrado. Então, eu tenho aqui que S é igual a 5 vezes 0 vezes t, mais meio vezes 10 vezes 2 ao quadrado. Então, a posição será igual, né? S será igual a 0 mais 10 dividido por 2 vezes 2 ao quadrado. Então, S é igual a 10 dividido por 2 vezes 4. S é igual a 5 vezes 4. S é igual a 20 metros. Então, após 2 segundos, ele estará em 20 metros. E aí, com esses 20 metros, se nós temos 5 metros de cada andar, ele vai estar em 2 segundos. Se ele partiu do 15º andar e ele vai andar 20 metros, ele vai estar, ó, 14º, 5, 13º, 10, 12º, 15 e 11º andar, 20 metros, tá? Então, é assim que nós vamos calcular e trabalhar imaginando essa ocorrência. O próximo exercício, né, foi tirado aqui de um vestibular da Universidade Mackenzie e fala agora, nós vamos trabalhar com lançamento vertical. Está dizendo que um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima da beira da sacada de um prédio com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao cair, ele atinge a calçada do prédio com velocidade igual a 30 metros por segundo, né? Aí o exercício pede, determine quanto tempo o projétil permanecerá ou permaneceu no ar, e adotando sempre a aceleração gravitacional do local. Então, aqui na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. E despreze
as forças dissipativas, tá? Então, da sacada, a altura máxima que o projétil alcançará, né? Então, nós vamos calcular. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. 0 é igual a 10 menos 10 vezes t. 10 vezes t igual a 10. Logo, 10 dividido por 10, t igual a 1 segundo. Então, primeiro nós vamos calcular aqui, né, a altura máxima. Para isso, nós precisamos de ter o tempo. Então, achamos o tempo aqui de lançamento. Aí, da altura máxima que o projétil pode alcançar, o solo. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes t. Então, 30, que é a velocidade, é igual a 0 mais 10 vezes t. Então, isolando 10t, nós vamos ter 30 menos 0, que é igual a 30. 10t igual a 30. T igual a 30 dividido por 10, né, que é a aceleração gravitacional. Logo, t igual a 3 segundos. E depois, o tempo em que o projétil permanece no ar é somando tudo isso, né? O primeiro tempo mais o segundo tempo. 3 mais 1 igual a 4 segundos até que ele atinja o solo. Tá certo? Então, esse é um exercício de lançamento vertical. O próximo. Um ponto material lançado verticalmente para cima atinge a altura de 20 metros. Qual a velocidade de lançamento? Adotando a mesma aceleração gravitacional, 10 metros por segundo. Tá? Então, a mesma aceleração gravitacional nós vamos adotar, 10 metros por segundo. Tá? Então, nós vamos ter agora dados do exercício. Velocidade igual a 0 metros. Velocidade inicial é o que nós queremos. Aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos usar essa equação. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes g vezes ΔS. Logo, a velocidade vale 0. A velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes 10 menos 10 vezes 20, que é a distância. A velocidade inicial ao quadrado é igual a 400, certo? Então, a velocidade é igual a 400 dividido por 10 dividido por 2. Tá? Por que por 10? Olha aqui a aceleração gravitacional, né? Então, a aceleração gravitacional está aqui, né? Mostrando aqui que vale 10. Então, 2 vezes 10, 20, né? Então, nós vamos multiplicar a aceleração gravitacional aqui, né? Dividir a aceleração gravitacional, e nós vamos ter que a velocidade inicial é igual a 20 metros. E nesses dois exercícios de lançamento vertical, nós mostramos aí as equações que nós vamos utilizar nesses exercícios que vão ser postados depois para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça. Espero ter ajudado a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.